Por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Salmo capítulo 42, o verso 11. Tenho certeza que hoje será um dia de muitas bênçãos. Mas se porventura nessa manhã, logo agora no começo do dia, você se depara com lutas, dificuldades, problemas, aflições, creia nas palavras do Senhor. Você não será o primeiro, não será o último. Enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, nós somos passíveis de passarmos por lutas, por dificuldades. Mas nós precisamos crer numa coisa. Nós precisamos confiar no Senhor. O Salmo capítulo 42, o verso 11, acalenta o nosso coração nessa manhã, dizendo o seguinte: Por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Creia nessas palavras, Deus vai te conceder a vitória. Ele vai fazer com que você volte a sorrir, você tenha alegria e tenha vitórias na tua caminhada. Mais um dia, nessa manhã, nós nos acordamos agradecidos a Deus por tudo que Ele fez por nós, para estudarmos um capítulo da sua palavra, um capítulo da Bíblia. Nós queremos que a palavra de Deus alimente o nosso coração, norteie a nossa trajetória e nos diga de fato o que nós precisamos fazer a cada dia. Por isso, convido você a ter às mãos a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 34, o verso 1. Então disse o Senhor a Moisés: Lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. Moisés sabia perfeitamente o que estava escrito nas primeiras tábuas. Mas Deus se volta para Moisés e fala: Faça 2 tábuas de pedra semelhante à primeira. Moisés não deveria escrever, mas ele deveria esculpir as pedras. Ele deveria preparar 2 tábuas de pedras para que mais uma vez Deus pudesse escrever o que estava na primeira. Moisés tinha quebrado diante do povo as tábuas de pedra como uma prova clara da aliança com Deus que a nação de Israel tinha quebrado. A nação de Israel tinha se voltado para um bezerro de ouro e a palavra de Deus, na lei dos mandamentos, fala claramente que nós não podemos esculpir nenhuma imagem como uma representação do que seja a pessoa de Deus. Israel, de fato, negligenciou esse mandamento e acabou quebrando a aliança com o Senhor. Mas veja a importância da lei de Deus. Veja a importância desse testemunho que deveria ficar para a nação de Israel da expressão do caráter do Senhor. Embora Moisés tivesse quebrado os primeiros mandamentos, Deus se volta para Moisés e fala: Faça uma 2ª tábua de pedra. Deus não deixou aquele ensinamento como se fosse um ensinamento esquecido. Deus pediu mais uma vez a Moisés que ele esculpisse 2 pedras e levasse e subisse ao monte para que mais uma vez Deus pudesse escrever as leis dos mandamentos, para que a nação de Israel soubesse qual era a vontade de Deus. Nós sabemos que a lei de Deus não salva ninguém, mas se alguém não tem noção de onde ele se encontra, ele não pode sair de um estado de pecado para uma busca do Senhor. Se alguém não sabe que está enfermo, como que pode procurar a cura? Nós só podemos procurar um médico ou tomar um remédio se nós tivermos um diagnóstico que nós estamos enfermos. E é o que de fato a lei de Deus faz conosco. Ela nos mostra os nossos pecados. Ela diz que nós falhamos, aonde nós caímos, e é então nesse momento que nós nos voltamos para o Senhor, buscamos a Ele, pedimos perdão e voltamos a seguir um novo caminho. A Bíblia mesmo, no livro de Tiago, capítulo 2, o verso 10, diz o seguinte: Se porventura alguém guardar toda a lei, mas tropeçar num só ponto, ele se torna culpado de todos. Eu repito, nessa manhã, nós não somos salvos por guardar a lei, mas a lei nos apresenta onde nós caímos e temos a oportunidade de buscarmos a Cristo para encontrarmos a cura. No capítulo 34, é o momento que Moisés sobe ao monte para se encontrar com Deus.
E lá sob o monte, Deus iria escrever as mesmas palavras, os mesmos mandamentos que estavam na primeira tábua de pedra escrita pelo dedo de Deus. É o momento que Moisés se depara com o Senhor sob o monte. E é impressionante, que está aqui no capítulo 34, no verso 8. E imediatamente, curvando-se, Moisés para a terra, o adorou. Moisés se debruça sobre o chão. Moisés reconhece a grandeza de Deus. Moisés sabe que Deus é soberano. Somente Ele é digno do nosso louvor, da nossa adoração. Moisés não ousa olhar nos olhos do Senhor porque ele já tinha sido advertido e é uma atitude de alguém que é obediente e ele agora se curva por terra porque reconhece a majestade, a grandeza de Deus. E ao se voltar para a terra, Deus o abençoa. Moisés, nós precisamos nesse momento, ao olharmos para essa parte da Bíblia e vermos quanto mais íntima é a relação de um ser humano com o seu Deus, ele consegue reconhecer a bondade, a misericórdia, a grandeza, a majestade, a complacência desse Deus. São os atributos que Moisés consegue reconhecer que eram inerentes na pessoa de Deus. Moisés se volta para o Senhor e fala que ele é longânimo, compassivo, misericordioso, amável, embora ele reconheça que ele não tolera o pecado. Portanto, nessa manhã, nós, ao estudarmos a palavra do Senhor, nós precisamos reconhecer que o nosso Deus é extremamente misericordioso, mas é um Deus justo, íntegro, que não passa a mão sobre o pecado. No capítulo 34, do verso 10 ao verso 11, demonstra o relacionamento que Deus queria ter com a nação de Israel. E me permita dizer para você nessa manhã, nunca nessa terra houve uma nação que teve um relacionamento tão estreito com o Deus de Abraão, com o Deus de Jacó, como a nação de Israel. Nenhuma nação teve o privilégio de ter o seu Deus morando entre eles. E o nosso Deus, no livro de Êxodo, capítulo 25, verso 8, ele fala para a nação de Israel, me faça um santuário para que eu possa morar no meio de vocês. E Deus, de fato, cumpriu com a sua palavra. Habitou dentro do templo como uma prova clara da sua divindade estando ali. Mas Israel foi avisado por Deus que o seu maior adversário não eram os inimigos, porque os jebuseus, os amorreus, os filisteus e todos os outros povos que estavam ali ao redor da nação de Israel, Deus venceria. Deus iria lutar as suas batalhas. Deus lhe concederia a vitória territorial. Eles alcançariam os patamares da terra. Mas o maior adversário da nação de Israel seria abrir mão dos princípios, dos valores, em seguir a Deus para adquirir os costumes dos outros povos que estavam ao redor daquela terra. Eu acredito, amigo, que nessa manhã também nós precisamos fazer uma autorreflexão. Os nossos maiores desafios é abrirmos mão das verdades que estão contidas na palavra de Deus para nos acomodarmos ao mundo pelo qual nós estamos vivendo. O maior risco que passamos nos dias de hoje é permitirmos que os ensinamentos que não estão na palavra de Deus alcance a nossa vida e nós passemos a praticar hábitos que não estão na palavra do Senhor. Era o risco que acontecia com a nação de Israel. Deus prometeu veementemente àquele povo que eles venceriam todos os povos, mas eles deveriam ter cuidados para não fazer aliança com aquelas nações. Porque se eles fizessem aliança com outros povos, assumindo as suas próprias culturas e religião, eles estariam desagradando, quebrando a aliança que eles tinham assumido com o seu Deus. Moisés teve a alegria, nós podemos ver isso no verso 28, de ficar 40 dias sob o monte, sob o cuidado de Deus. Deus cuidou de Moisés. Moisés não se alimentou, mas Deus supriu as suas necessidades. Deus o tomou nas suas mãos. Deus fortaleceu, restabeleceu as suas energias. Deus esteve ao lado de Moisés suprindo todas as suas necessidades. Eu creio que nessa manhã nós também precisamos a cada dia nos voltarmos para Deus. É claro que nós temos uma necessidade de nos alimentarmos, tomarmos água, descansarmos,
Mas se nós quisermos ter energia espiritual para vencermos o adversário, nós precisamos viver uma vida de conexão constante com o Senhor. Nós não podemos quebrar esse relacionamento com o nosso Deus. Nós não podemos nos esquecer. O que nós buscamos hoje não serve para amanhã e não serviu para ontem, para um dia anterior. O que nós buscamos é para cada dia, é como maná. Nós buscamos hoje, amanhã mais uma vez nós temos que nos voltarmos para o deserto e buscarmos mais uma vez o maná para que nós possamos ter energia para suportarmos as adversidades do decorrer do dia. Deus é poderoso que no momento em que Moisés estava em contato com o Senhor, as pessoas viam o seu rosto refletir a glória divina. O seu rosto se iluminava. Moisés não era a mesma pessoa a partir do momento que se encontrava com o seu Deus. Eu quero nessa manhã, terminando aqui o estudo do capítulo 34 do livro de Êxodo, deixar como registro para nós nessa manhã. A cada momento que nós buscamos ao Senhor, Ele nos sustenta, Ele nos fortalece com o seu Espírito. Ele nos dá força para nós vencermos as adversidades da vida, as batalhas, as tentações, as lutas. E nós precisamos entender mais. Quando nós buscamos ao Senhor, a nossa vida é transformada. Nós não somos as mesmas pessoas, as nossas palavras mudam, a nossa maneira de se vestir muda, a maneira como nós nos alimentamos muda também. As nossas ações se tornam diferentes, nós nos tornamos novas pessoas, uma nova criatura. Da mesma forma como a nação de Israel olhava para Moisés e via um ser diferente, iluminado pelo céu, nós também seremos a partir do momento que nós buscamos ao Senhor e nos colocamos nas suas mãos. Eu peço a Deus nessa manhã que eu e você, nós possamos a cada dia sentirmos essa sede, essa fome, essa necessidade de buscarmos ao Senhor. Vivendo dessa forma, nós alcançaremos a vitória. Querido Pai, nas Tuas mãos, nessa manhã, nós nos colocamos mais uma vez. Abrimos o nosso coração para que o Senhor faça morada completa na nossa vida. Muda, transforma o nosso ser. É o nosso pedido e a nossa oração. E nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz, em nome de Jesus. Amém.